Tem uma grande conspiração envolvendo o Paul McCartney dos Beatles, que ele havia morrido em 66. É uma das lendas mais bem criadas de todos os tempos. Porque toda a argumentação dela faz sentido. É isso que você ia me perguntar? É. Achamos! É evidente. Achamos algo! Se eu não me engano, quem criou Achamos algo aqui. quem criou isso, se eu não me engano, foi um estudante de uma universidade inglesa. Cara, a teoria é óbvio que não. Que é isso que é só mentira. Claro. Mas a teoria, o embasamento dela é perfeito. Porque ele pegou exatamente todos os elementos, vários elementos da capa do Abbey Road e ele juntou isso, ele cerziu, para usar um termo que as costureiras sempre usam, né? Sua mãe deve usar essa. A costureira é certa. Eles cerziram. O cara cerziu uma teoria, ele pegou vários elementos presentes, assim como fizeram também na capa do Sgt. Pepper, também tem essa. Dizem que o diabo está numa das fotos do Sgt. Pepper. Não tá, mentira. Deve estar. A não ser que você considere Mussolini ou coisa, que era mesmo. Sim. A teoria, ela é muito bem embasada. Porque ele fala do Paul McCartney descalço, ele fala do Paul McCartney com o outro pé, ele fala da placa do Fusca que tem ali. Então, toda essa argumentação, ela é brilhante. É uma brilhante mentira, mas é brilhante. Você tem que tirar o chapéu pro cara, bicho. O cara pegou uma capa e ele criou uma história mirabolante que atravessou as décadas e a gente tá conversando a respeito disso aqui. Não, mas você consegue explicar ela detalhadamente como é que é a história? Eu precisaria olhar a capa. Não, então, eu tenho mais ou menos aqui a história, né? Então, a história... Então, se você tem a história, por que você tá perguntando pra mim? Porque você é o especialista, as pessoas querem ouvir de você. Eu não vou lembrar. Eu citei alguns elementos, mas assim, todos eles fazem sentido pra referendar essa mentira de que o Paul McCartney tinha morrido num acidente de carro e foi substituído por um sósia. Pô, que sósia talentoso, hein? Pô. Pingou. Mas talvez fosse. Sim. Não, mas quando eu assisti esse documentário, assim, eu fiquei convencido. Aí, ó, tem uma garotada aqui. Então. Não. Esconde o dedo. É assim, ó. E aí, garoto. A criançada, quando vai fazer o metal, ele fala assim, não, tem que tirar esse. Chegou outro superchat aqui, ó. A primeira boy band, estão perguntando, o Ivan Borges Regis, não foi os Monkeys? A gente tava conversando... Dentro do conceito de boy band, de caras escolhidos propositalmente para criar uma imagem de uma banda, eu acho que a mais antiga foram os Monkeys mesmo. Inclusive, os Monkeys não gravavam os seus primeiros discos, eram outros músicos. Aí chegou uma hora que eles começaram a se rebelar e resolveram gravar. Sim, pode-se dizer que os Monkeys foram a primeira boy band. Então você tá certo, Ivan. Mandou bem e o Regis confirmou aqui. Que a gente tava falando eu, pelo menos, não me lembro de outra banda que pudesse ser encaixada dentro desse conceito. Veja bem, boy band... A banda formada. Não é uma banda que surgiu naturalmente. Tá, então, ó, só pra gente concluir a história do Paul McCartney aqui, pra ficar bem claro. Então, assim, a história toda é uma grande teoria da conspiração de que o verdadeiro Paul McCartney morreu em 67. Ele morreu em 1966. 1966. Ele foi substituído por um sósia de talento similar, ou um talento... Maior ainda. Maior. Porque o sósia tá aí até hoje, pô. Então. Pois é. Então, é isso que é o mais louco de tudo. Você imagina o cara ser um sósia até hoje e substituiu o verdadeiro artista que morreu. Mas essa história é muito bem embasada, como o nosso queridíssimo e prezado Regis Tadeu comentou. Quando eu assisti o documentário, eu efetivamente acreditei nisso. Então, quem quiser, procura aí. O criador dessa teoria, eu não vou lembrar o nome do cara, tem um nome. Deixa eu ver se eu acho aqui.
O cara é brilhante. É brilhante. Pra criar uma mentira tem que ser boa, né? Não adianta falar uma besteira qualquer. Não. E você não pode... Quer dizer, você não pode. Essa mentira, ela precisa ser muito bem desmascarada, senão ela vira lenda, cara. Mas tem como desmascarar essa mentira? Essa história? O Paul McCartney tá vivo. Mas como você sabe que não é o sósia? Fora de brincadeira, esse programa é muito doido. Muito doido. Não, claro, imagina, cara. Pelo amor de Deus. O sósia jamais seria tão bom quanto o Paul McCartney. Uma pessoa substituível. Talvez. É a mesma coisa se você encontrar um sósia meu que é simpático. Você fala, claro que não, isso é mentira, pô. Mas aí poderia acontecer. Não, claro que não, cara. Imagina. Porque aqui, você pode encontrar um sósia meu, agora simpático, não. Eu vou comentar aqui as referências, né, que tem nessa história. Tá. Por exemplo, na capa lá de Strawberry Fields Forever, tem o John Lennon que ele falava I buried Paul, né, que eu enterrei o Paul. Não é essa frase, mas assim, a frase é parecida e dá a entender que sim, mas a frase não é essa. I buried, né, buried Paul. Que eu enterrei o Paul. E também tem aqui várias análises de fãs. Tem a teoria dos pés descalços. Isso, exatamente. Porque existe uma tradição na Inglaterra do morto não ser enterrado com sapatos. Mas é interessante também. O cara pesquisou. Mas é por isso que eu tô falando que o cara que criou essa papagaiada, você tem que tirar o chapéu pro cara. O cara é muito inventivo, cara. O cara tem que ser roteirista de cinema. Tomara que tenha virado roteirista de cinema. Tá, e também comentaram da Starway to Heaven do Led Zeppelin. O que tem? Que seria uma mensagem satânica. Completamente. A letra é completamente. Só que ela não é uma mensagem explícita. Você precisa entender, você precisa ler certos textos do Aleister Crowley para você entender o lance do flautista, o lance da árvore. Concordo plenamente, sim. Todo mundo, eu quero casar ao som de Starway to Heaven. Teu casamento não vai muito bem não, hein? Sim, tem ligação profunda com os ensinamentos do Aleister Crowley. Então, a gente achou alguma coisa aqui, então. Cavamos aqui a teoria 4 horas depois cavamos aqui. A teoria do sósia do Paul McCartney é muito boa. Boa. Starway to Heaven é uma música que tem que tem uma conotação obscurantista, vamos dizer assim. Obscurantista. E aí pediram pra comentar também sobre a morte do Dimebag Darrell, lá do Pantera. Não, um louco entrou lá e deu tiro no cara. Não tem nada de satânico nisso. Mas a motivação do assassino... A motivação do assassino, cara, era porque ele tinha lido uma entrevista do Phil Anselmo e o Phil Anselmo deu a entender que o Pantera tinha acabado por causa da briga dele com o Dimebag Darrell. Aí o cara já era alucinado, ele foi lá e matou o cara. Isso não tem nada de... Isso é um lunático. Tem mais uma legal aqui também, daí eu não sei se você já ouviu essa. Não sei, que uma música do Scorpions foi escrita pela CIA. Wind of Change. Não, isso é bobagem, isso é bobagem, imagina. A CIA tinha mais o que fazer do que ficar compondo letra a favor da queda do muro de Berlim. Não, isso é bobagem, isso é besteira. Mas tá sabendo tudo, hein? Tá. Mas são teorias, claro. Uma enciclopédia boa. Sempre foi. Tem mais Vocês me chamaram aqui, né? Foi. Pra refutar tudo. E tem mais uma aqui que é legal também, que é que é o Supertramp que previu o atentado do 11 de setembro. Bobagem também, porque isso só porque o World Trade Center apareceu na capa do Breakfast in America. Não, bobagem, isso é bobagem. Tá lá na capa. Mas óbvio, porque as torres gêmeas eram um dos cartões postais de Nova York. E aí na capa do Breakfast in America tá lá a garçonete, lá não sei o quê, com as 2 torres gêmeas. Ok, mas isso aí, meu... Tá bom, então também desmistificou. Tem um último bônus aqui que é o Lemmy Kilmister lá do Motorhead. Do Motorhead, ele era um Illuminati. Não. Aliás, essa história de Illuminati, bicho, numa boa, cara, isso me parece tão gibi. Isso, cara. Não.